Axé, paz e luz para você, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu convido você nesse dia de hoje estou gravando esse vídeo aqui, dia 26 de dezembro de 2020, último sábado do ano de 2020, né? E último dia da semana também do ano de 2020. E pensando sobre a egrégora do sábado, né? Algumas religiões ainda predominam o resguardo do sábado, porque o sábado traz a perspectiva do luto, né? Sábado também é regido por Saturno, e Saturno é aquele planeta que traz a disciplinarização, muitas vezes a disciplinarização através da dor. É o planeta que nos ensina, é o planeta que fala da necessidade do luto, né? E pensando do ponto de vista do princípio cristão, Jesus, ele é assassinado na sexta-feira, por volta das 15 horas, ele morre, né? E ele passa no sábado em luto, né? Porque na própria sexta-feira ele é sepultado, porque os judeus não guardavam o sábado. E na sexta-feira mesmo ele é sepultado, no cair da tarde. E no sábado é o dia do luto. Somente no domingo, na madrugada, que Madalena vai ao túmulo e encontra o Jesus ressuscitado. Encontra aquele anjo, o qual diz para Madalena por que ela procura entre os mortos aquele que está vivo, né? E nesta energia de pensar que estamos vivendo o último sábado do mês do ano de 2020, um ano de desafios. E se você contraiu o Covid ou não contraiu, perdeu parentes próximos, você foi um dos sobreviventes. Se você pode curtir esse vídeo, se você pode comentar, se você pode compartilhar, se você pode interagir comigo, é sinal de que você sobreviveu, né? Então é motivo de agradecimento, de gratidão, de reflexão. E nesse sentido, eu convido você, vamos tomar um suco. Esse suco é de acerola cultivada aqui no quintal da minha mãe e por ela, né? Então por aí vocês vejam a bênção que está esse suco. E eu transmito você esta energia desse suco de acerola. De antemão, eu convido você a pensar nas 3 flores. Eu tenho 3 flores aqui. Que flor que você escolheria? São flores naturais. Eu tenho aqui a lavanda roxa. Eu tenho uma flor aqui que eu não sei o nome, eu vou chamá-la de lírio. E eu tenho uma terceira flor, que é a flor do deserto, que ainda não desabrochou direito. Então pense em qual dessas 3 flores você queria para receber uma mensagem sobre o seu subconsciente, que é o nosso foco hoje. Mas antes disso, eu convido você a fazer comigo uma trajetória, a pensar sobre uma trajetória do tarô, né? O tarô, como a gente sabe, é um oráculo milenar, é um oráculo divinatório que vem nos falar sobre a experiência terrena, a nossa experiência humana, independente de qualquer religião, né? Nós vamos começar pela trajetória dele que vem vazio, o louco. Então o louco quer viajar, o louco se lança, o louco está com a bagagem leve, o louco tem apenas um cachorro e o sol como companhia e uma mini bagagem. Ele está se jogando, ele está lançando-se, ele está indo rumo ao desconhecido, rumo ao que ele não pode conhecer. E seguindo a trajetória do louco, a gente chega no arcano de número 1, que é o mago. Ele agora se encontra com as ferramentas diante de ti, é como se ele tivesse a faca e o queijo na mão, e agora ele tem que cortar. Ele tem sobre si o símbolo do infinito, que é a lemniscata, esse 8 deitado, e ele tem as ferramentas sobre ele, as ferramentas da emoção, que estão nessa taça, as ferramentas do ouro, que estão aqui nesse pentáculo, a ferramenta da espada, que aqui está, e a ferramenta do fogo, que provavelmente está aqui na mão dele. Ele está com essa coragem, ele quer lutar, ele gritar pela sua liberdade, iniciar um grande processo de construção da sua própria vida.
Do arcano de número 1, a gente vai ao arcano de número 2, o qual fala da necessidade de pensar que, independente do sexo ou do gênero, nós temos uma força intuitiva muito forte, que é uma força do sagrado feminino, que é a força do princípio yin. E essa força do princípio yin nos convida a voltarmos para dentro, a pensar, a meditar que nós podemos mudar o mundo pelo nosso interior, pelo nosso eu. É um mergulho dentro de si mesmo, a carta da sacerdotisa. E depois a gente chega ao arcano de número 3, que ainda nesta força de princípio yin, do sagrado feminino, é preciso viver os prazeres, é preciso estar bem, é preciso construir uma prosperidade, é preciso criar, é preciso ter o poder criativo, a imperatriz. E aí depois, além dessas forças do princípio yin, nós temos a força do princípio Yang, o princípio que nos leva para fora, o princípio que nos leva a ter domínio sobre tudo aquilo que construímos ao longo da vida. É preciso pensar sobre as bases construídas, é preciso pensar sobre o domínio de tudo aquilo que temos à nossa volta. O imperador, é preciso ter dinheiro, é preciso ter poder, é preciso ter controle de tudo. Arcano de número 4. Só que ao mesmo tempo que eu volto para toda essa materialidade, eu ainda tenho uma dimensão do sagrado, do espiritual. Mas eu ainda estou nesse mundo. Então eu preciso pensar as minhas relações, como é que se dão minhas relações com este mundo. O Papa, arcano de número 5. É o hierofante, né? Onde eu vou pensar no princípio da ligação do humano com o sagrado. Eu vou pensar nas relações institucionais, eu vou pensar na tradição, nos caminhos já percorridos, eu vou pensar nessa força de construção, de conexão com o sagrado. Arcano de número 5. Porém, eu tenho uma força, eu tenho um coração que muitas vezes me chama ao descompasso com a razão, que é os enamorados. Desculpe. Os enamorados vai falar daquela flecha que acerta o nosso coração e daquela pessoa que muitas vezes faz o nosso coração disparar em emoção. É o amor no ar. Somos acertados pela flecha do Cupido. E aqui nós temos o convite a fazer as escolhas do coração. Arcano de número 6, os enamorados. Mas eu preciso conduzir minha vida, eu preciso ter consciência que eu preciso ir rumo ao sucesso e eu preciso pensar na carruagem que conduz a minha vida. Eu posso dar as rédeas do controle da minha vida a esta esfinge negra ou a esta esfinge branca, mas eu aqui eu não tenho as próprias rédeas, eu me entrego à espiritualidade e o meu rumo, o meu objetivo é o sucesso, a carruagem. Porém, eu chego no momento que eu preciso tomar decisões. E para tomar decisões eu preciso chegar à ideia da razão, à ideia do controle, do equilíbrio. Lembrando que aqui eu estou fazendo a trajetória não pelo Rider-Waite, que é esse tarô que eu estou usando. Eu estou fazendo uma trajetória de um outro princípio, seguindo a outra regra, tá? Eu estou no arcano de número 8. Que aqui o Rider-Waite vai chamar de número 11. Porém, eu sigo a linha do número 8, que é a ideia do infinito, a ideia do equilíbrio, a ideia da razão, a ideia de tomar as decisões acertadas na vida. De número 8, eu volto para dentro de mim. Eu preciso do momento de solitude. Eu preciso mergulhar no mais fundo íntimo do meu eu e pensar as experiências acumuladas. Eu preciso fechar um primeiro ciclo. E ao fechar esse primeiro ciclo, eu preciso olhar para o dentro de mim. Eu preciso mergulhar no mais profundo íntimo do meu eu. E nesse mergulho no meu eu, é preciso que, antes de tudo, eu tenha isolamento, que eu me isole de tudo e de todos para buscar este encontro comigo mesmo. Arcano de número 9, o eremita ou o ermitão. Então eu chego ao arcano de número 10 com a seguinte consciência: tudo gira, o mundo inteiro gira. Se existe algo que nós não podemos fugir, chama-se o destino. E o destino é uma roda, é esférica. E eu posso estar em cima como eu posso estar embaixo. Eu tenho que ter consciência desta vida que gira, desta vida que circula, desta vida que é um contexto esférico. Arcano de número 10, a roda da fortuna. Porém,
Neste arcano de número 10, eu sou chamado a domar os meus leões, a domar minhas forças, a ter consciência de que a força maior da qual eu preciso não é uma força física, mas é uma força do intelecto, é uma força de alma para domar os leões que rugem na minha vida. Eu preciso ter controle desta roda que gira e também dos leões que rugem dentro de mim, porque afinal de contas, entre o leão e essa pessoa tem o símbolo do infinito sobre si. Então, portanto, busque a civilização, busque o controle. Arcano de número 11, a força. Mas muitas vezes, por não ter esse controle, muitas vezes por tomar decisões precipitadas, eu chego a esta condição, no arcano de número 12, do enforcado, em situações de desconforto, em situações que muitas vezes eu me coloco nessas situações em que eu me sinto de cabeça para baixo, em que eu me sinto que tudo na vida está girado, e isso muitas vezes é fruto das minhas próprias escolhas, porque isso pode me levar ao que a gente chamaria de fim, que é a morte, mas é nada mais, nada menos do que a transformação. É preciso transformar, é preciso mudar, é preciso pensar na outra dimensão. Arcano de número 13, a morte. Porém, depois que eu passo pelo processo da morte, pelo processo da transformação, eu preciso ouvir o anjo, que é o anjo da temperança. E o anjo da temperança vem falando da necessidade de equilíbrio entre emoção e razão, da necessidade de autocura, da necessidade de equilibrar esses dois polos que gritam dentro de mim. Eu preciso do equilíbrio, eu preciso do caminho do meio para que eu possa viver bem. Arcano a temperança, de número 14. Porque muitas vezes, se eu não seguir essa temperança, se eu não ter autocontrole, eu chego ao arcano de número 15, os excessos. O que é o arcano de número 15, o diabo? É voltar-se somente para a materialidade das coisas e, sobretudo, movido por a força de um desejo que me impele, um desejo que muitas vezes faz com que eu queira, e se eu quero, eu posso. E aí, nesse querer é poder, muitas vezes eu subjugo o outro, ou às vezes subjugo a mim mesmo, nessa busca insana pela realização do meu desejo, do meu excesso. E aí aqui há a força dos 7 pecados capitais, o excesso. E onde há excesso, há falta. E aí o que esse arcano muitas vezes vai nos levar? Os excessos, né? Vai nos levar ao arcano de número 16, que é a torre. A torre é quando rompem os paradigmas, quando nossas bases, que muitas vezes foram construídas somente no nosso desejo, essas bases ruem, essas bases vêm a desmoronar, e muitas vezes o meu orgulho me elevou e eu vou precisar cair. Eu vou precisar levar este raio que vem doendo, e muitas vezes, se eu estiver no topo do meu orgulho, eu vou cair ao chão, eu vou ficar no meio aos escombros. É o rompimento de paradigmas, porque muitas coisas foram construídas na nossa vida, muitas vezes por bases não sólidas. E aí, passando por esse arcano 16, eu chego ao arcano 17, que é um dos arcanos mais fofos do tarô, onde eu preciso me desnudar em meio aos meus escombros e reconstruir minha esperança, ser nu diante da vida e ter a consciência de que eu tenho proteção, eu tenho uma estrela que brilha e a minha estrela não pode se apagar. Eu preciso reconstruir-me, eu preciso me desnudar diante da vida e buscar a fé, a força, a esperança e o amor. É o arcano da estrela. E aí chega no arcano de número 18, que é o arcano que está regendo o dia de hoje. Este dia de hoje. O arcano de número 18, eu chamo a atenção aqui a pensar sobre esta lua aqui, diferentemente, é que ela solta seus raios. Raios soltam aqui por todos os lados. E estes raios que estão sendo soltos, eles vêm derramando e banhando esses 3 personagens que estão aqui abaixo. Aqui há 2 torres, com certeza as torres que já ruíram, que já vieram a ruínas da nossa vida. E aqui nós temos a água da emoção. E dentro aqui nós temos 3 personagens que eu te chamo, porque muitas vezes estamos na energia desses 3 personagens.
eu tenho aqui um cão, eu tenho um lobo e eu tenho uma lagosta. Então aqui remete muito ao signo de peixes, porque o pisciano geralmente mergulha no seu subconsciente, mergulha no seu mistério de si mesmo, né? E eu tenho muito aqui do signo de câncer, começar pelo caranguejo, que é essa lagostinha que aqui está. Muitas vezes nós ficamos aqui na posição da lagosta, se sentindo a vítima, se sentindo o culpado, se sentindo porque eu, por que que tudo acontece só comigo, por que que tem que ser só eu, né? É o estágio da elaboração da dor, em que eu me sinto acabada, em que eu me sinto destruída, em que eu sinto que eu vou ser devorado por lobos ou por cães. E eu me sinto nesta energia do coitado, na energia da vítima, mas eu preciso evoluir. E aí aqui eu vou para o estágio colérico. E o estágio colérico seria o lobo, né? Então o lobo, muitas vezes eu me torno selvagem, eu me torno agressivo, eu me torno dizendo que só aquela dor que dilacera a minha alma eu culpo os outros. Então eu, como colérico aqui, eu quero culpar o outro, eu quero agredir o outro por causa da minha dor, daquilo que dói em mim. E eu não aceito. E eu me torno uma pessoa agressiva, uma pessoa perigosa, uma pessoa movida pelo ódio. E aí as mágoas gritam, os ressentimentos gritam aqui quando eu estou na energia do lobo. E nós somos chamados à terceira energia, que é a energia do cão. O cão aqui ele é domesticado. O cão aqui é quando ele reconhece sua própria dor, quando ele precisa do seu grande companheiro, que é o seu dono, e ele precisa estar domesticado, ele precisa estar civilizado para ele ter consciência da sua própria dor, para ele reconhecer-se que ele vai livrar-se da dor e que depois de passar por esses três processos, o processo de vítima, o processo do colérico e o processo, muitas vezes aqui do domesticado, eu vou chegar ao arcano seguinte, que é o arcano o Sol, onde muitas coisas serão iluminadas e, ao sendo iluminados, eu vou muitas vezes buscar o que ainda me fere, o que ainda me machuca, que é o arcano do julgamento, para assim eu ganhar o meu próprio mundo e ter minha própria consciência. Fizemos a viagem pelos 22 arcanos maiores do tarô. Agora eu queria ver com você, nós vamos escolher agora um desses 22 arcanos para te representar como é que está o seu subconsciente. Aquilo que muitas vezes está dentro de você e você muitas vezes não tem consciência. E nós temos que olhar para as nossas sombras. A carta da lua, o arcano da lua, nos convida a olhar para aquilo que não está explícito, a olhar muitas vezes para aquilo que está implícito. Será qual seria desses arcanos que nós estamos dominando na nossa vida? Eu aqui vou agora embaralhar esses 22 arcanos e vamos agora verificar qual a energia que nós estamos vibrando neste exato momento da nossa vida e precisamos pensar em que precisamos evoluir. Lembram das 3 flores que eu coloquei? Lembram da flor da lavanda? É a opção de número 1. Lembra da flor de lírio, que eu batizei de lírio? É a opção de número 2. E lembra, por fim, da opção de número 3, desta flor do deserto que ainda está desabrochando? Então já tenho 3 cartas aqui do baralho cigano devidamente embaralhadas e a gente vai agora escolher um arcano que vai representar cada uma dessas flores. Qual flor que você escolheu? A lavanda, o lírio ou a flor do deserto? Comente aí comigo, vai comentar comigo. Por favor, quem é do grupo Yalode Odara, não deixe para comentar lá, só lá no grupo não. Comente aqui, o YouTube precisa que vocês se manifestem para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E tudo que eu faço aqui, essa terapia do tarô, é com muito carinho, é com muito amor, tá ok? Então vamos lá. Vamos um arcano para cada montinho. Já foi de número 1. O de número 2.
e o de número 3, ok? Vamos lá? Então, você que se conectou com a Alamanda, vamos ver o que o seu subconsciente vem te dizer hoje, neste exato momento. E vamos ver aqui a necessidade. Você tem necessidade de iniciar, muitas vezes movido pela força da empolgação. Muitas vezes você quer ser o primeiro em tudo, você quer a conquista, você busca grandes conquistas na sua vida. Só que é preciso cuidar melhor de você mesmo, cuidar de você. A carta do jardim fala do autocuidado, da necessidade do cuidado com os mínimos detalhes. Para que as flores floresçam, às vezes é preciso podar, às vezes é preciso cortar, às vezes é preciso esperar, regar no momento certo. Esse autocuidado. Você está cuidando de si mesmo? Será que você está de fato realmente cuidando de você, olhando para as flores que devem desabrochar dentro de você? Aqui me mostra a carta do trevo, algumas pedras, alguns empecilhos. E o grande segredo de tudo para você veio a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é muito guiada pela lua. A sacerdotisa, ela olha para dentro. Você está parando para ouvir sua intuição? Você está parando para mergulhar em si mesmo? Para olhar aquilo que fala, aquilo que ecoa dentro de você? Ou você só quer viver o que o mundo lá fora te promove? É uma reflexão para fazer uma viagem para dentro, para a sua intuição, para o seu eu. Esta foi para você que optou pela Alamanda. Vamos agora a você que optou. Deixa eu só arrumar essas cartas aqui. Você que optou pela opção de número 2, que é o lírio, né? Eu chamei de lírio aqui, essa flor branca. Então vamos lá. Engraçado, muito engraçado. Carta do coração. Você é dominado, você é guiado pelas forças do seu coração, pelas suas emoções. E muitas vezes essas emoções, como elas estão? Dificuldades, barreiras, distâncias, ausências, muitas ausências. Talvez o ser amado esteja do lado de lá da montanha. A realização do amor talvez esteja do lado de lá. E você está do lado de cá. E essas montanhas que muitas vezes podem não ser físicas, mas podem ser imaginárias, elas são intransponíveis muitas vezes. E faz um convite a você, veja também a carta da lua no baralho cigano. Mergulhe no seu subconsciente, mergulhe em você mesmo, para que você, olha só, perfeita essa jogada. Emoções, dificuldades no meio do caminho, necessidade de voltar-se para dentro de si, para que você ganhe o seu mundo. O que é o seu mundo? No mundo aqui, uma pessoa está no centro, então ganhe a você mesmo. Não tente mudar ninguém, porque nós não podemos mudar ninguém nessa vida. Mude a você mesmo. Esta dor que dilacera a sua alma, você pode mudá-la através do momento que você olhar mais para o seu subconsciente, para as suas emoções. Muita paz e muita luz para você que se conectou com este lírio. E vamos por fim a você que se conectou com a rosa do deserto. Ela está desabrochando ainda. Vamos ver aqui como é que foi a tiragem. Nossa Senhora! A chave está em contigo. A chave é sua. É você que tem poder de destrancar e buscar, sobretudo, a sua felicidade, ser amado, presentear-se a si mesmo, ser presenteado pelos outros, ser esta flor que desabrocha, que ainda não desabrochou. Talvez seja o momento de você se desabrochar, ser mais carinhoso, ser mais dócil, ser mais amável, porque só assim você voará livre como os pássaros, você voará livre rumo ao infinito como os pássaros. E o segredo para você veio de novo a carta da lua. Olhe para dentro de si,
Veja o seu subconsciente, ouça a sua intuição, se sintonize, se harmonize com a energia do universo e você será livre como os pássaros que voam rumo ao infinito. Muita paz, muita luz, que aprendamos pelo amor e, se possível for, aprendamos também pela dor, mas que possamos, acima de tudo, crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão.